Olá pessoal, tudo bem? E vamos mais para um ensinamento. Essa semana eu começo aqui dizendo que antes da gente poder dizer a alguém o que essa pessoa precisa mudar, que tal a gente olhar internamente e enxergar o que a gente precisa mudar? E para a gente fazer isso muito bem com nós mesmos, nós precisamos praticar a espiritualidade. Quando a gente pratica a espiritualidade em nossas vidas, a gente não vive só no piloto automático e achando coisas. Quando a gente vive a espiritualidade na nossa vida, a gente está fazendo um ato reformador, né, em nós mesmos. Nós estamos possibilitando ampliar o olhar à nossa volta. Quando eu trabalho espiritualidade em mim, eu me transformo e eu transformo também como eu posso estar olhando à minha volta. E assim eu amplio a minha forma de enxergar tudo ao meu redor de uma outra forma. Comece a perceber no treino dessa semana, né? Comece a perceber como que você se comunica com você mesmo e como que você se comunica com as pessoas. Essa é uma boa forma. Comece a perceber na sua vida algo que está parado ou algo que nunca sai do lugar. Comece a ver o que é que você pode estar precisando mudar de posição. Eu sempre digo isso para as pessoas que não estão conseguindo enxergar algo. Eu falo, que tal se a gente mudasse de posição para que você enxergue sob um outro ângulo, né? Mudar a forma de enxergar é se dar a oportunidade de você começar a rever o para quê das coisas. Isso mesmo, quando a gente começa a tentar se responder para que isso, você começa a entender muitas coisas. Porque quando você só observa o porquê, isso só te paralisa mais. Ficar se perguntando por quê é fazer você perder tempo. Então, quando você começa a se dar respostas sobre o para quê, você começa a olhar mais ao seu redor. E aí você sai de um lugar, né, árido, um lugar escasso, um lugar cheio de esforço, um lugar cheio de teimosia, um lugar cheio de cansaço, de dores, né? E aí você vai para um local com experiências mais ricas em positividades. Você faz a escolha de sair de um lugar rico de experiência ruim e triste e vai para um lugar que tem mais possibilidades. Quando você também procura mais respostas em você sobre o para que tudo isso, você consegue ir para um local onde você escolhe acionar uma memória, tá? Que as respostas te serviram para crescimento e mudança, ok? Nós sabemos que tudo fica registrado na nossa memória. A gente não perde nada. Sem exceção, a gente não consegue esquecer de nada. E mesmo que a gente faça algo que foi muito ruim, né, e que fez parte da nossa história, nós podemos ativar essa memória de uma outra forma. A gente pode fazer uma escolha de como acionar essa memória, né? A gente pode fazer a escolha de contar e de reescrever essa nossa história que está guardada na memória. A gente pode reescrever do ponto de vista do coitado, do sofredor ou daquele que é perdedor. Ou a gente pode reescrever a nossa história do ponto de vista do vencedor, né, e do sobrevivente, né? O sobrevivente que passou por tudo, mas ele tá aqui agora, ele já sobreviveu. E aí eu uso a minha história não do ponto de vista destrutivo, eu uso do ponto de vista construtivo. Eu não dou foco para destruição, eu dou foco para o que é de construção. Eu resolvo focar na minha memória, né? E nas escolhas dos elementos positivos, os elementos positivos que têm a experiência boa do que ficou. E aí eu paro de uma vez por todas de ficar escolhendo ficar no passado, dando murro em ponta de faca, adoecendo, perdendo energia à toa.
né? Perdendo tempo. É o que a gente vê aqui, perdendo tempo. E aí eu uso aqui uma frase do filósofo Heráclito para ficar bem exemplificado isso que a gente está aqui falando. É que ninguém entra em um mesmo rio duas vezes. Pois quando isso acontece, já não se é o mesmo. Nós já não somos a mesma pessoa. Assim como as águas, né? Que já serão outras. Então, assim, pessoal, prestem atenção nesse dizer, né, de Heráclito e com tudo que a gente falou agora que essa semana traz. E traga mais o aprendizado dessa semana para você, procurando o seguinte: estenda o máximo que você puder a sua mão para você mesmo, né? E para o seu redor, porque a gente faz parte de uma engrenagem muito maior, né? Eu não consigo fazer nada sozinho. Quanto mais a gente estende a mão para nós mesmos e estende a mão para as pessoas que estão mais próximas, mais a gente consegue sair do lugar da onde a gente está, ok? Fica então aqui a mensagem dessa semana para vocês. Beijão!